Você tem experimentado a restauração de Deus na sua vida? Você, quando tropeça ou cai e sente o peso esmagador da culpa, encontra alívio do perdão de Deus? Ou você continua carregando esta mochila pesada, achatado debaixo do rolo compressor da culpa e do medo? Na verdade, o pecado escraviza, tortura. O diabo, o acusador dos nossos irmãos, está sempre lançando na nossa cara o nosso erro, a nossa transgressão, o nosso pecado. Se ficarmos remoendo, se ficarmos ruminando essas coisas, ficamos certamente achatados, completamente arruinados emocionalmente, doentes psicologicamente, enfermos espiritualmente. O pecado é maligníssimo. O pecado é pior do que a pobreza, do que a doença, do que a morte. Esses males todos, embora tão terríveis, não podem nos afastar de Deus. Mas o pecado nos afasta de Deus no tempo e na eternidade. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Deus é santo e não pode contemplar o mal. Sendo assim, a única alternativa que temos e o caminho seguro a seguir é arrependermos-nos, é confessarmos o nosso pecado, é clamarmos pelo perdão divino, pois a Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O apóstolo João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda disse que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E acrescenta: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. A Bíblia diz que todos nós pecamos. E aqueles que dizem que não têm pecado estão mentindo, enganando a si mesmos, tentando enganar aos outros, mentindo para Deus. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, sujeitos a muitas falhas, a muitas fraquezas. E não obstante nossas fraquezas, Deus nos ama, porque nos ama com amor eterno. Não havia céu, nem terra, nem mar, nem estrelas, nem galáxias, nem anjos. Mas você e eu já existimos no coração de Deus. Ele nos amou com amor eterno, nos atraiu para si com cordas de amor. Portanto, o amor de Deus é incondicional. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Ele ama você. Apesar de conhecer até seus pensamentos, conhecer todas as suas palavras antes mesmo que elas cheguem à sua boca, Ele ama você. E Ele tem prazer na misericórdia. Portanto, não tente driblar sua consciência. Não tente abafar a voz da sua consciência. Não tente calcificar a sua alma. Não tente cauterizar sua mente. Você não resolve o problema da culpa e do pecado ignorando o pecado, negando o pecado, fazendo de contas que ele não existe. Não é adequado a postura avestruvesca de enfiar a cabeça na areia e pensar que o problema é irreal. Mas há uma saída, há uma resposta. A Bíblia diz que
se nós nos achegarmos a Deus, Ele se chegará a nós. Ele não lança fora, disse Jesus, aqueles que vêm a Ele. Ele não despreza um coração quebrantado. Jamais alguém se aproximou de Deus arrependido, confessando seu erro, sem que Deus não perdoasse. Então, eu quero falar para você sobre restauração. Porque o Deus a quem servimos é o Deus da restauração. É o Deus que faz novas todas as coisas. É o Deus que apaga as nossas transgressões e delas não mais se lembra. Que desfaz os nossos pecados como a névoa. Que afasta de nós o nosso pecado como o Oriente afasta-se do Ocidente. Ele lança para trás das suas costas as nossas transgressões. Mas ele não esquece no sentido de não lembrar mais. O perdão de Deus não é um perdão fútil. Não tem problema, tudo bem, não se preocupe. Deus puniu severamente o nosso pecado. A Bíblia diz que Ele lançou sobre o seu Filho, no madeiro, as nossas transgressões. O Filho de Deus foi ferido, agradou a Deus moê-lo, porque na cruz Deus sentenciou o meu, o seu, o nosso pecado em seu Filho, exercendo ali o máximo de amor a nós e a sua plena justiça. A Bíblia chega a dizer que Jesus Cristo foi levando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E diz o apóstolo Paulo que ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras, dando provas eloquentes da sua ressurreição. Jesus Cristo foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele, sendo bendito eternamente, se fez maldição, para que nós fôssemos benditos eternamente. Ele é o Filho de Deus, e ele é homem verdadeiro. Por isso pôde nos substituir, por isso pôde fazer um sacrifício de efeito permanente e eterno. Então, há solução para a questão do pecado. Você não precisa viver como escravo do pecado. Você não precisa viver nesse calabouço, debaixo de tortura, afustigado, atormentado pelo diabo, o acusador. Certa feita, John Wesley teve um sonho. E ele sonhou que ele foi ao inferno e perguntou: tem crente aqui? E ele ouviu a resposta: claro, tem muitos crentes aqui. Ele ficou atordoado no sonho. Então sonhou que foi para o céu e perguntou: tem aqui crente, protestante? E citou algumas denominações da época. E a resposta que ele escutou: não tem ninguém. Ele ficou mais assustado ainda. Então ele perguntou: mas quem está aqui então? E a resposta foi: todos aqueles que foram perdoados, lavados no sangue do Cordeiro. Não é a sua religião que salva você. Não são seus predicados morais, seus talentos e dons que tratam da questão do seu pecado. É você estar debaixo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, se o diabo vem para acusar você, que você fez isso, fez aquilo outro, cometeu esse deslize, aquela transgressão, você pode afirmar que os seus pecados foram perdoados. Você pode afirmar que você foi lavado no sangue do Cordeiro. Você pode afirmar que você está
declarado como justo diante do tribunal de Deus, que você não deve, porque a sua dívida foi paga. E você está quites com a justiça divina, porque em Cristo a lei foi cumprida a seu respeito. Lutero, certa feita, teve um sonho terrível, e o diabo apareceu para ele com uma lista de seus pecados, muitos, terríveis pecados, acusando-o de todos aqueles pecados. E mesmo no sonho, Lutero respondeu: tudo isso é verdade. Eu cometi todas essas transgressões, eu cometi todos esses pecados, eu realizei todas essas coisas horríveis, mas você esqueceu, diabo, de colocar alguma coisa aí. É que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. A saída, a solução, a resposta. É por isso que Jesus é o Salvador. Porque não veio chamar justos, mas pecadores. O que significa isso? Será que então tem gente justa e gente pecadora? A Bíblia diz que todos pecaram. Mas algumas pessoas não se sentem pecadoras. Algumas pessoas acham que elas são perfeitas, que seus predicados morais podem recomendá-las a Deus. Há pessoas que acreditam que elas vão chegar lá no céu e reivindicar seus troféus de honra ou mérito, vão apresentar suas medalhas de conquistas. Mas não, todos são pecadores. Aqueles que se julgam justos, esses não encontrarão graça, porque não precisam da graça. Então Jesus diz: eu não vim chamar justos, aqueles que se acham justos, aqueles que acham que não precisam da misericórdia divina, do perdão de Deus. Eu vim chamar pecadores. É por isso que Jesus acolheu prostitutas, pecadores, cobradores de impostos, enquanto os fariseus, do alto da sua arrogância, pleiteando sua justiça própria, não foram a Jesus, na sua maioria. Jesus Cristo não veio chamar sãos, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Será que Jesus estava dizendo que há pessoas que são sãs e outras que são doentes? Não, não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que algumas pessoas se julgam sãs, sem qualquer doença, sem qualquer problema. E para esses Jesus não veio. Porque ele veio para aqueles que reconhecem o seu erro, o seu problema, o seu pecado, a sua transgressão, a sua enfermidade. Para esses ele é o médico dos médicos. Então, não fique atormentado pela culpa, sufocado, atormentado, atordoado pelos seus pecados. É hora de você reconhecer que é pecador. É hora de você reconhecer que você não pode livrar você mesmo dos seus pecados. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz que ele morreu para nos libertar dos nossos pecados. O pecado escraviza. O pecado enjaula. O pecado põe você no cárcere mais sombrio. O pecado achicota você no pelourinho da culpa. Eu vou lhe dizer que não tem psicologia de autoajuda que resolva esse problema do seu pecado. Não há divã do mais excelente psicanalista que possa atenuar a dor da culpa. Não há técnica psicológica, não há corrente psicológica que possa resolver o problema mais essencial da sua vida, que é o seu pecado. Não há ritual sagrado que possa resolver isso. Nenhuma igreja, nenhuma religião pode aplacar essa dor que atormenta a sua alma. É somente o sangue de Jesus. Ele morreu para nos libertar dos nossos pecados. Isso significa que
essa escravidão pode ter um fim. Não importa quão longe você tenha ido. Não importa quão profundamente você tenha caído. Não importa quão prisioneiro você esteja agora. Ele pode perdoar o seu pecado, tornar você livre. Jesus libertou um homem endemoniado em Gadara, possesso de uma legião de demônios, 6.000 demônios. Transformou, enviou a sua terra como missionário. Jesus perdoou aquele ladrão que estava crucificado à sua direita, não 10ª hora, sem qualquer obra a apresentar, sem ter a oportunidade de ser batizado ou professar a sua fé numa igreja. Mas onde há um coração quebrantado, aí há graça e misericórdia. Jesus salvou a mulher apanhada em flagrante adultério, dizendo para ela: vai e não peques mais, eu também não te condeno. Jesus salvou Zaqueu, um homem que se enriquecera de maneira ilícita, dizendo: hoje houve salvação nesta casa. Ele é o poderoso Deus para agora mesmo limpar sua mente de tanta dor, de tantas reminiscências amargas. Talvez seu coração um poço de mágoa, de ranço, de ódio, de amargura, pelos reveses da vida, pelos tropeços da caminhada. Hoje Jesus quer fazer um milagre na sua história. Ele quer perdoar você, limpar o seu coração e a sua mente, dar a você um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Então não fuja de Deus, corra para os braços de Deus. Jesus benignamente hoje convida você: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor Jesus hoje está de braços abertos para acolher você. Talvez você até hoje viveu prisioneiro de uma seita, doutrinas equivocadas. Você correu atrás de todos os meios e formas para acalmar a tempestade da sua alma e não conseguiu. Talvez você é prisioneiro de alguma ideologia que manteve você cativo, com valores torcidos, que só trouxe tormento à sua vida. Talvez você é prisioneiro de algum hábito, de algum pecado, de algum vício, seja do álcool, do cigarro, da pornografia, da idolatria, da feitiçaria, ou da mentira, ou da ganância insaciável. Hoje Jesus pode romper essas cadeias, quebrar essas peias e tornar você livre. Você não precisa permanecer como está, atordoado, atormentado, acorrentado pela culpa, pelo medo. Você pode hoje encontrar perdão em Cristo Jesus. Ele é o Deus de toda graça. Ele tem prazer na misericórdia, ele é rico em perdoar. Nunca, jamais alguém foi a ele com o coração quebrantado e foi desprezado e foi rejeitado. Não. Ele é amor. Ele ama você, apesar de você. Ele me ama apesar de mim. E hoje ele quer fazer na sua vida o maior de todos os milagres. Não uma cura física, ele pode fazer. Não a restauração de um relacionamento, ele pode fazer. Mas hoje ele quer fazer o maior de todos os milagres. Perdoar os seus pecados. Dar a você a vida eterna. Dar a você o privilégio de ser adotado na família de Deus, ser filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com ele e desfrutar da vida eterna, de ter o céu
como seu lar, como a sua pátria, como a casa do Pai. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu coração. Corra para Jesus. Ele pode hoje restaurar sua sorte. Como restaurou a sorte de Pedro, que negou Jesus vergonhosamente, mas correu para os pés de Jesus, derramou suas lágrimas, reafirmou seu amor por Jesus, e Jesus o perdoou, e Jesus o restaurou, e Jesus o instrumentalizou para ser uma grande bênção para a história da humanidade. A sua história pode mudar. Um novo capítulo há de ser escrito. Uma nova fase virá. A primavera também vai florescer na sua alma. O inverno já passou. E um tempo novo de Deus vai raiar agora na sua vida. Se você se render a Cristo e confessá-lo como seu Salvador e Senhor.